Então quer dizer que a tributação de dividendos voltou para a pauta nacional aí depois de uma entrevista que o ministro Paulo Guedes deu à CNN no último domingo. Eu quero conversar com você a respeito da tributação de dividendos, compartilhar com você a minha opinião a respeito disso e mais, trazer para você um estudo que é muito mais amplo do que uma discussão superficial que a gente vem vendo aí nas redes. Beleza? Então fica comigo nesse vídeo para a gente bater um papo e você entender o que está por trás disso e como que a gente deve analisar se é possível ou não tributar dividendos aqui no Brasil. Bem, é o seguinte, nesse vídeo eu vou sim compartilhar com você a minha opinião a respeito disso, mas eu vou fazer um estudo por trás disso. E eu sei que algumas pessoas gostam de vir aqui no YouTube me criticar e dizer que eu sou liberal demais, porque eu já tive aqui alguns posicionamentos liberais e sim, eu me identifico muito com isso. Eu acredito que as pessoas devem ser livres para viver a vida como bem entendem, para fazer negócios com quem bem entendem, com o mínimo de interferência possível do Estado, é o que eu acredito. E por acreditar nisso, o primeiro impacto, a primeira reação que a gente tem a uma cobrança de dividendos é literalmente para que não haja cobrança de tributação em dividendos, já que eu sou contra a você viver sobre a interferência do Estado, certo? Mas analisando a nossa realidade, como ela é, a gente precisa ser um pouco cético e um pouco pragmático com essas análises. O que eu quero dizer com isso não adianta eu chegar aqui e dizer, não é para tributar, não pode, não sei o que. Não, a gente precisa ser pragmático e cético com isso. Então, para acalmar os ânimos aí daquelas pessoas que gostam de me criticar por ser liberal, eu já vou dar aqui a minha resposta. Sim, eu sou a favor de tributar dividendos no Brasil. E a gente precisa entender isso, beleza? Não é simplesmente vai lá, coloca uma tributação e tá tudo certo. A gente precisa olhar para o todo. Tudo bem? Então, para a gente olhar para o todo, antes de eu mostrar aqui os dados que eu trouxe para a gente dar uma discutida, a gente precisa separar os impostos em três. Imposto sobre produção, imposto sobre consumo e imposto sobre renda. Se eu, Thiago, pudesse escolher, nós viveríamos em uma sociedade sem nenhum imposto, beleza? Mas isso não é viável, eu sei que isso não é viável, então não dá para a gente viver num mundo onde eu vou ficar aqui discursando contra algo que, na minha visão, pelo menos nesse momento, é inviável. Então, o melhor dos mundos seria que nós tivéssemos menos impostos sobre produção, menos impostos sobre consumo e mais impostos sobre renda. E eu explico isso. Primeiro eu vou falar sobre tributação sobre consumo. A gente paga imposto em tudo que a gente consome, absolutamente tudo. E é exatamente por essa razão que o pobre no Brasil paga muito mais imposto proporcional à sua renda do que o rico. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que a gente tem aí uma cobrança média de 30% sobre aquilo que a gente consome, tá bom? Se uma pessoa pobre que ganha um salário mínimo, que ganha R$1.000 por mês, esta pessoa não tem condições de poupança. Portanto, ela pega os R$1.000 que ela ganha e consome tudo, porque a renda dela não dá para ela poupar, beleza? Então, eu estou dizendo que se a gente tem uma tributação média sobre o consumo de 30%, em alguns produtos isso é mais, eu estou dizendo para você que esta pessoa consumiu R$700 e R$300 foi para pagar impostos, tudo bem? Portanto, 30% da renda dela foi para pagar impostos. Se eu pego uma pessoa que tem uma renda maior, vou colocar aqui alguém que tem uma renda de R$10.000. A pessoa que ganha R$10.000 por mês, se ela conseguir poupar algum dinheiro, ela vai proporcionalmente pagar menos imposto do que o pobre. Eu vou te explicar. Imagina que uma pessoa que ganha R$10.000, ela consegue guardar R$5.000 e consumir os R$5.000. Sobre o valor que ela consumiu, R$5.000, ela vai pagar 30%. Só que 30% de 5.000 é R$1.500. R$1.500 sobre a renda de 10.000 é 15.000. Opa, calma aí, tem um erro aqui que a gente precisa corrigir, olha só. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Eu tenho 5 mais um, né? Eu tiro um, fico com 15. Eu disse que R$1.500 de R$10.000 dá... Fiz uma bagunça aqui. Falei que R$1.500 de 10.000 era 15.000. Ficou estranho isso, então eu vou corrigir. O que eu tava querendo dizer é o seguinte, ó. R$1.500 de R$10.000, que é a renda, representa 15% da renda, não 15.000. Então, R$1.500
representa 15% de uma renda de 10 mil. Fechado? Desculpa aí o erro e vamos continuar o vídeo. Então o que eu estou querendo demonstrar é que o imposto sobre o consumo, ele é perverso, porque torna tudo que a gente consome mais caro e pior do que isso, as pessoas pobres pagam proporcionalmente mais do que as pessoas ricas. Portanto, é perverso. O segundo tipo de imposto é o imposto sobre a produção, que o governo vai cobrar ali das empresas. Tá? E quando a gente fala de imposto sobre produção, basicamente é o seguinte, eu sou uma empresa, eu produzo, eu gerei uma riqueza aqui, e ao produzir isso, ao invés de eu usar essa riqueza para produzir mais, eu tenho que pegar isso e repassar para o governo. Tá? E aí, a conta é bem simples, eu trouxe aqui inclusive um exemplo. Quando a gente olha para o imposto sobre a produção, a gente vai perceber que o Brasil, ele é ali campeão de audiência. Eu trouxe aqui alguns dados para falar com você sobre isso e a gente vai trazer uma comparação. Então, eu sei que existem algumas pessoas que me seguem aqui, que são fãs aí dos estados de bem-estar social, que a gente pode discutir isso em um outro vídeo, mas o fato é que o Brasil tem uma tributação sobre a produção maior do que os países que mais cobram imposto no mundo, dos países escandinavos aí, que muitas pessoas usam como exemplo de civilização, cobra muito mais sobre a produção e, detalhe, entrega nada para a população. Então, a gente precisa entender como que é feita essa estrutura. E para isso, agora eu vou compartilhar com você aqui a tela do meu computador, tá bom? Olha só, o que você está vendo na tela agora é o ranking da tributação sobre as empresas, que o Brasil, no mundo, ele está em 10º lugar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, o Brasil cobra, em média, 34% de imposto de renda sobre as empresas. Se você tem uma empresa que não é enquadrada no Simples Nacional, se você é do lucro real ou do lucro presumido, como é que funciona a tributação? É importante você saber. Você paga 15% de imposto de renda, porém, você paga uma alíquota adicional de 10% sobre um valor que você excede de imposto de renda. Você paga CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Você paga PIS e você paga COFINS. Isso você paga para o governo federal e é isso que a gente vai considerar. Além disso, você paga ICMS e ISS. ICMS é um imposto estadual e ISS é um imposto municipal. Estes dois impostos, eles são necessariamente repassados para o consumo. E é por isso que a gente fala que quando você vai comprar alguma coisa, o seu consumo é tributado, porque esses impostos são repassados para o consumidor, tá bom? Então, é importante a gente entender isso. Para esses 34% que eu estou mostrando aqui para você, eu não estou falando de ICMS nem de ISS. Eu estou falando de imposto de renda que o Brasil tem, de CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. Combinado? Então, como a gente pode ver, o Brasil está em 10º lugar no mundo que mais cobra. Se a gente começar a fazer uma comparação mais fechada, eu trouxe aqui das Américas. De todas as Américas, Américas do Sul, Central e Norte, o Brasil é simplesmente o 3º país que mais cobra imposto sobre as empresas. O 3º país que mais cobra imposto sobre as empresas. E quem está na frente do Brasil? Suriname, Porto Rico. Você há de convir comigo que esses dois países não são modelos de países que você gostaria de viver. E quem está perto do Brasil? Pois é, a Venezuela, a Argentina, Costa Rica. Então, a gente precisa olhar que isso aqui é você tributar a produção. Para cada R$100 que uma empresa tem de lucro, 34 vai para o governo e 66 fica no caixa da empresa. Eu não estou falando ainda do acionista, aquela pessoa que recebe os dividendos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Se a gente for olhar o G20 é composto pelas as 19 maiores economias do mundo, mais a zona do euro. O Brasil é simplesmente o top 1 do G20 em tributar empresas. Então, não faz sentido a gente querer, diante desse cenário, cobrando 34% sobre as empresas, e ainda dependendo do segmento, cobrando ainda mais, eu chegar e colocar uma tributação de dividendos aqui. Não faz nenhum sentido. Eu preciso
trazer um pouco de fôlego para as companhias para que elas possam produzir mais, gerar mais emprego, gerar mais renda, mais arrecadação, para que depois eu possa então tributar os dividendos. Então, o que eu quero demonstrar para você é que sim, eu, Thiago, diante do que é viável fazer, diante de uma discussão que a gente tem aí, sim, eu sou a favor de que a gente tribute dividendo, mas com a condição de termos uma reforma tributária nas empresas. Porque se você simplesmente acrescenta mais uma tributação, você simplesmente vai tornar inviável o investimento no mercado de capitais, você simplesmente vai tornar inviável trazer recursos para esse país e investir em desenvolvimento. Porque está aqui, a gente já paga mais do que todos os outros países. Tudo bem? Então é preciso que haja uma reforma tributária estrutural, que mude a maneira como as coisas funcionam nos impostos aqui e a gente deixe de figurar nesse ranking. Tudo bem? E aí, eu quero trazer uma comparação aqui mais fechada, de alguns países que a gente pode considerar aí como modelos, como concorrentes do Brasil de capital, tá bom? Então, primeiro o Brasil, como a gente viu, 34. Depois, quando a gente olha aqui, ó, os Estados Unidos hoje tem uma tributação de 21%, tá? Os Estados Unidos, mas espera aí, Thiago, você não pode comparar a gente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, porque... E aí a pessoa quer arrumar argumento para tudo, né? E aí beleza. Quando a gente pega a zona do euro, eu nem peguei países específicos, mas a zona do euro tá aqui, mais do que os Estados Unidos, menos do que o Brasil. E aí, tem gente que fala assim, não, mas a gente tem que olhar para os países nórdicos, porque a Suécia, porque a Dinamarca, porque a Finlândia, porque, meu Deus, lá é maravilhoso. Mas olha a tributação sobre as empresas lá. Menos do que a zona do euro. Muito menos do que o Brasil cobra, tá bom? E aí, esses países que eu trouxe aqui, eles não competem com o Brasil para atrair capital. Por quê? Aqui eu estou falando de países de uma zona desenvolvida. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então eu trouxe aqui países que competem com capital com o Brasil. Para a gente olhar. O Chile tem uma tributação menor do que a gente. A Turquia, que é um país que estruturalmente é muito parecido com o Brasil e a competição por capital do mundo é muito parecida com o Brasil. E também trouxe aqui a Rússia. Tá? Obviamente que o Brasil é o campeão aqui dentro deste ranking. Então, o que eu estou querendo demonstrar para você é que, sim, eu sou a favor da tributação de dividendos, você vai entender o porquê, mas somente se a gente fizer uma reforma tributária. Caso contrário, a gente vai dar um tiro no pé, tá? Um tiro no pé porque a gente vai perder a capacidade de atrair capital, é simples, tá? O investidor vai olhar e falar, espera aí, eu tenho aquele país grandão lá, que da Amazônia, porque é isso que a galera vê, aquele país do Neymar, para eu colocar dinheiro, e a empresa será tributada em 34% e eu ainda vou ter mais o IR, pessoa física, ou eu vou colocar, sei lá, na Rússia, na Turquia, no Chile, onde eu vou colocar a minha grana? Que eu pago um imposto menor aqui, mas eu pago um imposto maior. E aí algumas pessoas vão dizer, não, mas o imposto lá na Suécia é maravilhoso. Então tá. Você vai dizer para mim que se você pudesse escolher, você escolheria viver no Brasil, tá? Num lugar onde a galera desenvolve aplicativo para mostrar onde está tendo tiroteio. É isso? Não é, né? Então a gente está sempre buscando mais qualidade de vida. Então a análise que a gente tem que fazer sobre a tributação de dividendos não é, olha, tem que tributar, não tem que tributar, meu Deus. Calma, a gente precisa olhar ao todo. E aí, eu trouxe aqui um estudo bastante rápido para você entender o efeito maléfico que tem a tributação na produção e como que a gente poderia melhorar essa relação se a gente tributasse a renda. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Imagina que na situação atual que a gente vive hoje, ou seja, tributação zero de dividendos, uma empresa tem um lucro de R$100, tá? Se a empresa tem um lucro de R$100, ela vai pagar de IRPJ 34%. Que é isso que a gente acabou de falar, IRPJ, CSLL. Portanto, sobra para a empresa, ela vai pagar ao governo R$34 desse valor, tá? E aí, sobra para a empresa 66. E aqui eu não estou falando sobrar para o acionista, estou falando sobrar para a empresa. Se você entende um pouco de gestão de empresas, você sabe que a empresa precisa ter caixa para reinvestir no seu negócio, para criar novos produtos, para aumentar ali o seu parque fabril, para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para inovar e por aí vai, certo? Portanto, quando você tributa a produção, você está tirando dinheiro dos investimentos e, portanto, da geração de emprego e da geração de renda, tá?
E aí, vamos assumir que esta empresa pague 25% do lucro líquido de dividendos, tá? Isso não é uma regra, não são todas as empresas que pagam isso, existem empresas, inclusive, que nem pagam dividendos, tá bom? Porque elas estão retendo dinheiro para fazer o investimento, para crescer. Se a empresa paga 25% de dividendos, ela terá pago ao acionista R$ 16,50, tudo bem? Ao seu grupo ali de acionistas para cada R$ 100 de lucro. Portanto, neste exemplo, sobra no caixa da empresa R$ 49,50 do lucro que ela teve para que ela possa reinvestir, para que ela possa desenvolver produtos, tecnologias e por aí vai. Tudo bem? E aí, se a gente evoluir, qual que é o resultado deste cenário, que é o cenário que a gente vive hoje? Sobra no caixa da empresa R$ 49,50 para cada R$ 100 de lucro, caso ela pague 25% de lucro. Para o governo vai R$ 34,00 e para o acionista vai R$ 16,50. Tudo bem? Agora a gente vai considerar um cenário onde a gente diminua a tributação da empresa. Então vamos lá. Eu vou diminuir de 34% para 25% de RPJ. Sendo muito conservador aqui, tá? Muito conservador. Eu não estou nem propondo 20%. Estou propondo 25% de RPJ, tá? Que é, obviamente, menos. Neste caso, valor pago ao governo para cada R$ 100 de lucro, R$ 25,00, tá bom? Portanto, sobra para a empresa R$ 75,00, como você pode ver aqui. Agora, vamos imaginar que esta empresa pague para o acionista também 25% do lucro líquido. Portanto, distribuição de 25%, ela vai pagar ao acionista R$ 18,75 para cada R$ 100 de lucro que ela tem, tá bom? Porque primeiro vai descontar os impostos e por aí vai. Vamos, aqui ó, sendo muito conservador, eu sendo aqui muito estatista, cobrando assim o maior imposto possível, tá? Vamos supor, exagerando, que o acionista pague 30% de IR em dividendos, o que eu acho que é muito, tá? Mas eu tô trazendo esse número para a gente analisar o todo. Eu acho que 30% é muito, no entanto, eu estou trazendo esse exemplo para ajudar você a entender. Neste caso, o acionista paga para o governo R$ 5,63 de imposto de renda sobre a renda que ele teve, beleza? A gente já falou sobre isso. Portanto, sobra no caixa da empresa R$ 57,25, que basicamente é 100 de lucro, menos 25, menos 18,75, que foi o que ela pagou. Então, qual que é o resultado dessa brincadeira aqui? O resultado é caixa da empresa, R$ 56,25. Governo vai receber 25 da empresa, mais 5,63 do acionista, portanto, R$ 30,63. E o acionista vai receber R$ 13,12. Qual é a dinâmica? O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi o seguinte: nós tributamos menos a produção, tributamos mais a renda, beleza? E aí aquela pessoa que recebe a renda paga o imposto. O governo recebe menos do que ele recebia. No entanto, o que é mais importante aqui não é o governo receber menos. É isso aqui, ó. É o caixa da empresa. Para cada R$ 100 que a empresa tem de lucro, nesse exemplo, a empresa ficaria com R$ 56,25 para reinvestir no teu negócio. Portanto, ela teria mais caixa para reinvestir. Reinvestir, reforço, para desenvolver novos produtos, novas tecnologias, novos serviços, aumentar a fábrica, construir, comprar algumas coisas, enfim. E isso vai gerar economia, isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, isso vai gerar arrecadação. Percebe? Quanto mais dinheiro produzindo, melhor. Então, este aqui é um ponto que eu queria destacar para você. Sim, eu acho que é inevitável que nós tenhamos tributação de dividendos nesse país, tá? Não dá mais pra gente ficar com essa pecha de que, olha, só o Brasil e a Estônia que não pagam tributação de dividendos. É verdade? Sim, é verdade que só o Brasil e a Estônia não tributam dividendos. Mas também é verdade que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo para as empresas. Então a gente precisa remodelar isso. Se a gente quer ser igual aos Estados Unidos, que cobra tributação em dividendos, ok, sejamos igual e tudo, então vamos diminuir o imposto das empresas. Se a gente quer ser igual à zona do euro, que tributa dividendos,
tá tudo bem, a gente pode ser igual à zona do euro e tributar dividendos, desde que a gente também diminua os impostos pelas empresas. Não dá pra gente simplesmente pensar uma coisa que a gente quer, não, eu acho que a gente tem que tributar dividendos, então deixa eu ver, a zona do euro tributa. Então, ó, tá vendo? A zona do euro tributa. Só que aí você tá sendo imparcial com a sua análise. Você precisa olhar o todo. Olha, é verdade, a zona do euro tributa. Mas como que é a tributação das empresas lá? Vamos fazer igual? Vamos seguir esse modelo? Então é seguir todo o modelo, beleza? E tem um outro ponto, para você que é acionista, que vale a pena a gente olhar. Se uma empresa que já está consolidada, que ela já ganhou o mercado, então vou pegar aqui como exemplo a Ambev, que é uma das maiores cervejarias do mundo ali, tá? E ela já é consolidada. Talvez essa empresa ela não tenha espaço para investir tanto, para crescer tanto, porque ela já se consolidou. Vai continuar investindo, vai continuar crescendo, é verdade. Mas uma das coisas que a empresa pode fazer, para você que é acionista, é recomprar parte das ações que estão disponíveis no mercado, e se ela fizer isso, o que na prática vai acontecer é que um indicador chamado lucro por ação, que é um indicador fundamentalista, vai aumentar. Portanto, você vai receber mais. Então, na minha visão, se a gente faz uma reforma tributária onde eu diminua o IRPJ e inclua tributação sobre dividendos, eu só tenho a ganhar, a minha economia só tem a se desenvolver, tá bom? E aí, eu trouxe aqui um outro exemplo que eu quero que você olhe aqui comigo, que é a taxa de desemprego comparando apenas Brasil e Estados Unidos. Essa linha azul é Brasil e essa linha preta aqui é os Estados Unidos. Claro que aqui a gente entrou no coronavírus. E tem uma coisa que é bastante importante. Olha só, os Estados Unidos, no auge do coronavírus, ele teve uma taxa de desemprego maior que a do Brasil. Mas ele já está com uma taxa menor. Em função de como as coisas funcionam. Como o mercado de trabalho nos Estados Unidos é mais dinâmico. Então sim, subiu, mas já caiu. Mas o que eu quero destacar é essa tendência de queda que aconteceu no desemprego daquele país. E agora eu quero destacar uma outra coisa, que é uma mudança que o presidente Trump, embora eu tenha aqui as minhas críticas ao presidente, imagino que você também tenha, mas a gente tem de destacar. Em 2018, ele fez uma mudança na tributação das empresas. Então ele diminuiu de 35% para 21%. Portanto, menos tributo, existe uma correlação, porque tem mais dinheiro para investir. Se tem mais dinheiro para investir, o que a gente tem? A gente tem mais pessoas empregadas, uma tendência de desemprego. Então, o que eu estou querendo demonstrar para você nesse vídeo é que sim, existe uma pauta aí a ser discutida a respeito da tributação de dividendos, tá? E aí, aquelas pessoas que investem em ações falam, não, eu acho que não deveria, assim. A verdade é que eu invisto em ações, eu sou acionista de uma pequena empresa, que é a T2, tá? E eu seria, tecnicamente, eu poderia dizer que eu seria prejudicado por pagar esse imposto. No entanto, a gente precisa ser justo com as coisas. Não é justo que eu coloque meu dinheiro na bolsa de valores, receba dividendos livre de imposto de renda, enquanto o pobre que ganha R$1.000 está pagando 30% sobre o consumo da renda dele. Então, mas também não é justo e não é bom para a economia, não é nem para mim que eu estou falando, não é bom para a economia que a gente tenha a maior carga tributária das empresas do mundo, ou uma das maiores do mundo, como a gente viu aqui, e além disso, eu ainda tribute a renda. Então, vamos tributar a renda? Ok, vamos tributar a renda. Mas vamos tributar menos a produção. Pelo amor de Deus. Quanto mais a gente tributa a produção, menos dinheiro sobra para que as empresas invistam nos seus respectivos negócios e cresçam. E que tenham caixa. Sabe as empresas que sobreviveram à crise do coronavírus? São empresas que têm caixa. Quantas empresas quebraram e vão continuar quebrando, e eu estou falando de pequenas e de grandes empresas, porque não tinham caixa. Então, tributar a produção é ruim para a economia. Já que é para tributar alguma coisa, eu, por princípio, seria contra novos tributos, mas já que é para tributar alguma coisa, vamos tributar menos a produção, vamos tributar menos o consumo e vamos tributar mais a renda. E um dos caminhos é tributar dividendos. Beleza? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis trazer uma discussão para você ampla, uma discussão que saia da superfície, que faça você entender toda essa história. Será que é isso mesmo? Vale a pena? Não vale? E sair dessa discussão rasa. Vai tributar, vai tributar. Não. Ó, o lance é esse. A gente tem uma das maiores cargas tributárias para empresas do mundo e acrescentar um novo imposto seria ruim para a nossa economia.
Agora, uma reorganização tributária certamente faria sentido e nesse caso sim, eu seria favorável à inclusão da tributação de dividendos. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Qual a sua opinião? Faz sentido tributar dividendos? Não faz sentido? Deixa eu entender, vamos dar uma discutida sobre esse assunto. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com alguém que precisa entender a estrutura tributária do nosso país e por que tributar dividendos sem mexer na estrutura tributária não é um bom negócio. A gente se vê no próximo material. Um grande abraço e tchau, tchau!